E aí, galera, eu sou o Marcelo Zarski e eu não tenho muita proficiência para falar sobre o assunto de hoje, então vou passar a bola pra galera. Fala, galera, Rayan aqui, e às vezes é melhor não saber da vida pessoal dos artistas que gostamos. Aqui é Anderson Rosa, porque o babado é forte. Então, galera, a gente está aqui para falar sobre artistas versus suas obras, né? Tem uns artistas aí que tem uma vida pessoal meio bugada, né? Meio vida louca. Só que a obra dos caras são boas, né? E aí? O que pesa mais, né? A obra, a vida pessoal, como é que é, né? A gente vai estar falando sobre isso. O nosso time principal do Bico do Corvo. O trio sagrado. O trio sagrado, o trítono, a triquetra. E é isso aí. Lembrando que o fim do mundo o apocalipse foi dia 27 agora, né? No Dark. E é isso aí. Depois eu quero. Então, gente, como eu falei, eu não tenho muita coisa para falar assim, sobre isso, porque alguns artistas eu até pesquiso sobre a vida pessoal, assim e tal, mas não é uma parada que eu fico muito ligado, sabe? Uhum. Porque daí é uma parada meio de fã mesmo, né? Assim, né? E uma outra pessoa, assim, eu acabo meio que me ligando, né? Na música, por exemplo, o Miles Davis, né? A vida dele foi meio loucaça, né? E tal, Coltrane e tal. Mas fora da música, eu nunca fiquei muito ligado nisso, tipo em artista de quadrinho ou de outra área, assim, né? Então eu não sei, eu nunca parei para pensar, vamos dizer assim, nesse sentido, sabe? De, por exemplo, que nem o Miles. O Miles, ele era loucaço, era arrogante, né, e tal. Só que a música dele era muito boa, mas eu nunca parei para relacionar uma coisa com a outra. Assim, a vida pessoal dele com a música, sabe? Só que eu acho, né, no sentido artístico do negócio, provavelmente coisas de vivência dele devem passar para a música, né? Para a arte dele, vamos dizer assim, para o objetivo final dele, né? Mas eu não sei se eu senti isso ouvindo, sabe? Eu nunca parei para relacionar, sabe? Assim, não sei se eu consegui me expressar bem. Então, eu joguei até em off pra gente aqui, nessas conversas aí e tal, que alguns grupos de quadrinhos eu acompanho, tava rolando uns assuntos relacionados a isso aí. E até alguns anos atrás teve uma treta com o autor do Samurai X. Como é que é o nome dele, cara? Nobuhiro Watsuki, alguma coisa assim, né? E que ele foi preso por portar pornografia infantil, cara. Crime grave pra caramba lá. Acho que qualquer lugar é grave pra caramba, né? Mas ele ficou preso lá e tal. E na época um monte de gente ficou falando assim, vou vender toda a minha coleção do Samurai X, ou nego falando que ia meter fogo, pessoa falando que estava pensando em comprar e agora não ia comprar mais, e também tinha gente falando que o que ele fazia na vida pessoal dele, digamos assim, não importava, né? Que a obra, digamos assim, o Samurai X era mais importante do que o próprio autor, né? E tem também uma discussão que o pessoal relaciona de artista morto e artista vivo, né? De que, por exemplo, assim, se o cara tá morto já, como o pessoal usa bastante o exemplo do Lovecraft, né? Que ele era racista, não gostava de judeu, né? Negro, enfim. O pessoal fala assim, mas beleza, né? A época dele lá e tal, mas como ele tá morto, eu vou comprar um livro dele, comprar as coisas dele, eu não vou estar dando dinheiro nenhum para ele, não vou estar contribuindo, digamos assim, com ele, né? E os caras, às vezes, eles falam, não, aí se o cara tivesse vivo, por exemplo, aí eu já não compraria a obra dele para não contribuir, ajudar ele de alguma forma, né? O que vocês pensam em relação a isso aí? Vocês acham que se você
comprar a obra de algum artista que tenha, digamos assim, um envolvimento em algum crime ou que tenha uma índole pessoal não muito agradável, vocês vão estar, de certa forma, compactuando com as ideias pessoais dele, contribuindo com as coisas que ele pensa, ou tanto faz o que ele faz lá, independente do que ele seja como pessoa, o que importa é o que ele escreveu, o que ele produziu, coisa nesse sentido. Bom, na verdade, a gente precisa pensar da seguinte forma. Tem uma coisa chamada, primeiro, o Zeitgeist. Né? O que é o Zeitgeist? O Zeitgeist é um termo alemão que quer dizer o espírito da época, o espírito do tempo. Então, quando você tem, que nem você citou o Lovecraft, ou, por exemplo, você pega aí uma discussão que teve na literatura recente, foi as obras do Monteiro Lobato, onde ele cita a tia Anastácia como macaca, né, que ela subiu trepando como uma macaca numa determinada altura ali das Aventuras de Narizinho, e muita gente o mundo veio abaixo. Só que, inclusive, essa semana eu li um artigo na BBC comentando sobre as obras dele e cita um texto dele de 1930, se não me engano, que fala de um presidente negro nos Estados Unidos. E o texto é extremamente racista ao extremo, lembrando que o Monteiro Lobato era dono de engenho, né? A família dele era dona de engenho, então tinha uma grana ali que se ergueu no lombo dos outros, literalmente, tá? E ele tentou vender esse livro em várias ocasiões para editores americanos e todos eles recusaram. E ele ficava indignado como é que as pessoas não enxergavam isso que ele estava vendo, né? O perigo aí da ascensão dos negros. Então, assim, na época do Monteiro, que houve essa primeira discussão sobre a tia Anastácia, muita gente levantou a lebre, era o tempo dele, era como as pessoas viam, etc. E aí eu acho que tem um divisor de águas aí muito importante de considerar. Primeiro, você tem o espírito da época, que é uma coisa, realmente era um período que ainda tinha elementos racistas muito fortes, tá? Estava muito presente na sociedade, mas, ao mesmo tempo, existe uma postura do autor. Então a gente tem que separar duas coisas, a postura do cara da obra. Porque, na verdade, eu particularmente, como minha formação é letras, eu defendo que, ainda que a obra do Monteiro Lobato tenha um cunho racista, em alguns aspectos, ela deve ser anotada como um retrato da época, né? Então acho que a gente pode usar essa referência para debater, né? Então, para falar, olha, nessa época era assim, né? Mas Monteiro Lobato, além de ser o espírito da época, ele era assim racista por causa de A mais B mais C, e não simplesmente banir a obra, porque, queira ou não, isso é um retrato da época que a gente vive. Porque senão, daqui a algum tempo, historicamente falando, você esquece. Você já pensou se a gente tivesse banido toda a parte da literatura? O Mein Kampf do Hitler ainda é vendido, e o próprio o diário lá da Anne Frank, né, que foi uma vítima. Então são retratos de épocas que, se a gente se esquece, vão voltar a acontecer. E obras como o Frank Miller tem muita coisa meio controversa, né? Se você pega o próprio Cavaleiro das Trevas, é bastante controverso, porque não sei se todos os ouvintes sabem, mas o Cavaleiro das Trevas, por exemplo, é o primeiro quadrinho onde o Batman usa arma.
É a hora que o Batman diz, cara, cansei de ser bonzinho, né? Porque ele nunca usou, ele sempre tirava a arma do bandido, vencia tudo no soco e nas bate-bugiganga que ele carregava no cinto, né? Mas ele nunca usou arma, e no Cavaleiro das Trevas ele diz, bicho, eu vou botar pra fuder. E então assim, e isso reflete um espírito ali, uma época no final dos anos 80 que estava a criminalidade absurda em Nova York, tá? E hoje o quadrinho continua relevante, porque se você vê as manifestações nos Estados Unidos, tudo continua uma obra relevante. Então, a meu ver, eu acho que tem que separar essas duas coisas, a obra enquanto contexto histórico e a obra enquanto manifestação da índole do autor. Tá? E deixa vocês falarem um pouquinho, que aí eu quero falar de mais um autor em especial que vai dar pano para manga. Então, eu estava vendo um pouco sobre isso. Tem um autor que chama-se Marco Severo. Ele escreveu Os Escritores que Eu Matei, um livro de ensaios e crônicas. E ele defende essa ideia de que, apesar... eu vou ler aqui que eu pesquisei. Apesar de não existir obra isenta de autor, ela não é, abre parênteses, né, ou não precisa ser, fecha parênteses, um retrato de quem a produziu. Ele até coloca assim, né, o caráter de um artista não está necessariamente na obra por ele criado, de modo que não cabe julgar um filme, livro, quadro ou qualquer que seja a forma utilizada para a expressão artística por aquilo que se sabe da vida pessoal do autor, né? A obra é sempre maior do que quem a cria. Ele falou isso numa entrevista aqui, né? A obra pode falar por uma comunidade, uma população, um artista sozinho não tem esse poder, né? Então, ele cita dessa forma, né? Eu não conhecia ele, tem uns livros legais aqui pelo jeito que eu estava pesquisando aqui. Mas, né, vendo desse lado, que nem você estava falando, é mais ou menos isso, que a obra do autor acaba sendo maior do que a vida pessoal dele, né? Muitas vezes é o trabalho dele, aquela obra dele ali, não quer dizer o que ele pensa, vamos dizer assim, daquilo, né? Só que daí, tipo assim, aí eu acho que cabe cada um, que nem se você for assistir algo que expressa uma coisa que você repudia, por exemplo, sei lá, o Lovecraft falando, criticando a sociedade, todos falamos Lovecraft, mas podia ser qualquer um, né? Falando coisas que você não concorda, por exemplo, aí eu acho que pode até pesar, sabe? Mas não, dependendo do tipo da obra. Eu acho que nesse sentido aí, que acho que pesaria mais se fosse algo meio documental, sabe, assim, sabe? Meio nesse sentido aí. Por exemplo, tem uma obra que eu não gosto, que é um filme, que é aquele, acho que 20 dias de Sodoma e Gomorra, sei lá, assim. 120 dias de Sodoma. Uma coisa assim. É interessante de pensar o contexto de tudo que aconteceu lá e tal, mas assim, é uma parada que eu assisto e eu falo, tá, beleza, mas, porra, pra mim eu acho muito, muito além, sabe, assim, muito pesado. Tem outras maneiras de você pensar, tipo, poder, sabe, outras coisas assim, que não precisava ser daquele jeito. Mas, assim, é o jeito que o autor quis colocar. Talvez ele não pense daquele jeito, mas, assim, pensando nesse sentido, assim, eu nunca tinha parado para pensar, né, como eu estava falando no começo, separar, né, tipo assim, vida pessoal e obra, assim, né. Samurai X, como o Ryan citou lá, é uma parada que eu sempre gostei, sempre curti, e eu lembro que teve esse incidente mesmo do autor ter sido pego com pornografia infantil. Parece que na época até ele estava meio querendo continuar uma história lá, e lançar umas coisas novas do universo Samurai X, e foi por água abaixo por causa disso daí, né? Mas, assim, quanto à obra dele, bom, dá a entender de que nunca veio. Mas pode ser que tenha, né? Porque
pensando assim, se a gente for pensar que o artista ele pode estar expressando algo uma ideia que ele quer passar, uma coisa ideológica, vamos pensar assim, pode ser que tenha uma certa influência. Mas aí eu acho que vai muito da pessoa, sabe? Assim, tipo, não vou mais ouvir tal cara, porque, assim, por exemplo, eu gosto de Pantera, acho legal pra caralho. Só que o vocalista do Pantera é um otário, sabe? Tipo, ele é separatista, ele é nazista, skinhead total, assim. É um otário. Só que, tipo, eu acho a música legal, eu vou lá, escuto e tal, eu não preciso gostar do cara, sabe? Da mesma forma que tem gente que, por exemplo, acha legal a banda Ghost lá, por exemplo, mas acha o resto tipo assim, da ideia, da ideologia por trás uma bosta, sabe? Então, eu acho que eu acho que entra num lance meio de gosto, assim. Não sei o que vocês acham. Então, eu acho que dá pra gente ir pra esses dois viés aí mesmo, né? Que nem o lado aí que o Anderson citou, né? E você também comentou um pouco, que é uma questão talvez mais de ideológica e de entendimento da época ou do que o artista, do autor, quis realmente passar, né? Talvez um entendimento errado nosso ou de uma questão de contexto, né? Mas eu queria levantar para vocês de uma questão que seria, por exemplo, de fato um crime, por exemplo, entendeu? Não algo que talvez fique subentendido, como é o caso, igual o Anderson Rosa falou, do racismo, ou do Lovecraft, que era algo da época, mas que igual eu falei que estava rolando as discussões, teve um autor que foi recentemente acusado de assédio, né? O pessoal começou, umas mulheres que trabalhavam com ele acusou ele de assédio. Então a galera falou assim, a partir de hoje eu não compro mais nada desse cara porque ele está sendo acusado de um crime. E ao mesmo tempo tinha outra galera falando assim, que ele se resolva com a justiça, né? Eu vou continuar consumindo as coisas dele porque eu gosto do material que ele faz. Nesse tipo de situação, como é que vocês pensam em relação a isso? Então, eu acho que na realidade, de novo, né? A gente tem que separar, principalmente porque eu acredito na hipocrisia humana. Então, na realidade, eu vejo que muitas pessoas que criticam o autor isso, o ator aquilo, o diretor não sei o que, é muito mais gente mais perturbada do que o próprio cara. Você entendeu? Então, assim, é claro que a gente tem que levar várias coisas em aspectos aí na perspectiva para avaliar, por exemplo, né, ele cometeu esses crimes durante a gravação, foi para conseguir as atrizes, foi para subjugar as atrizes, né? Ou era, por exemplo, o tipo de assédio do Stanley Kubrick no Iluminado, que ele praticamente botou a mulher no hospício literalmente, né? Ou o pessoal do Exorcista, né? O diretor do Exorcista, também ele precisava que a mulher desse um grito e tivesse um susto, aí ela não estava conseguindo interpretar, ele deu um tiro do lado do ouvido dela, né? Então, assim, tem tudo isso, assim. E outra, de novo, né? Na época, talvez isso fosse válido ou fosse entendido como uma coisa comum. Agora, o grande problema é que a maior parte das pessoas vem com essa hipocrisia, o público que muitas vezes critica o cara fazendo isso como, eu não vou comprar nada dele porque o cara abusou da mulher. É o mesmo cara que fica assistindo vídeo pornô à noite no quarto dele, é o cara que troca figurinha com os amigos, de dizer, olha, aquela vagabunda ali passando. Você entendeu? Então, eu tenho muito cuidado com isso, de atirar as pedras, porque, inclusive, a própria literatura está cheia de personagens assim e que tiram mais ou menos essa mesma linha de pensamento que eu estou expondo aqui, que na realidade as pessoas são muito hipócritas, né, às vezes. Então o cara está levantando o dedo para acusar alguém,
e tá com a barra mais suja do que ele, né? Então eu preciso esculhambar alguém para eu posar de bonzinho, né? Deixa eu dar o espaço aqui pro Marcelo. Isso daí eu concordo, cara, com isso que você falou sobre a sociedade ser meio hipócrita, assim, e realmente acontece. Isso que você falou da pessoa que critica, né? Tem muita gente por aí, tem muito cara machista por aí, ou mulher mesmo, né? Também, que fala, né? Mas que é uma pessoa ali vulgar, não sei o quê, e tá lá no quarto dele vendo um filme, tipo, pornô, vamos dizer assim, tipo, daí criticando o que tá acontecendo na novela, ou muitas coisas assim, sabe? Então, eu acho meio, qual que é a relação, né? Lá pode, aqui não pode, sabe? Tipo assim. Mas isso que você falou da época, você falou dos diretores, né? O próprio Hitchcock, né? Como ele abusou da Grace Kelly, abusou, assim, abuso naquela época, aí que eu quero chegar, né? O Hitchcock, Stanley Kubrick, Lars von Trier também, como que é o nome daquele outro lá, você falou, Lars von Trier do Dogville, né? Também, tem mais uns caras por aí. O Kevin Spacey mesmo, né? Você vê que toda essa galera, eles têm histórico de abusador, né? Descobriram vários abusos, várias coisas que eles fizeram na época, assim, né? E veio à tona agora. O que eu acho que acontece, né? É que naquela época, naquele período, não tinha abertura para isso. A gente teve um evento no começo do ano na escola sobre violência feminina, até com teatro, que rolou, e a Titina veio trocar uma ideia com a gente, até, aliás, fica o convite para a Titina participar de um podcast com a gente. Ela trabalha no Conselho Tutelar e ela vê esse lance de violência doméstica, violência há muito tempo. E ela falou que essas leis que protegem isso tipo de coisa, principalmente contra a mulher, são muito recentes, 2000 para cima, assim, sabe? Então você imagina, filmes lá dos anos 70, anos 50, quanto que não aconteceu, né? Eu estou falando de filme, mas pode ter várias outras coisas, né? De abuso, de outras coisas assim. E naquela época não era, entre aspas, considerado abuso, né? Foi-se vendo que isso está errado, isso não pode, isso está aí, até chegar no ponto de hoje a gente está tendo essa discussão, né, de, até que ponto, né, o trabalho desse cara aí, será que eu vou continuar apoiando esse cara, né, Kevin Spacey, por exemplo, é um puta ator, só que daí você vai assistindo com aquela cabeça de, esse cara aí é um puta ator, mas é um filho da mãe, né, cara, aí você... O que pesa, né? Tipo assim, nesse sentido, assim, que é foda. Aí, nesse sentido, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada. Porque, ao mesmo tempo que nem o Kevin Spacey, eu acho ele um grande ator, gosto do trabalho dele, aí você pesa o lado que o cara também, você vê, tipo, o cara, foda, né? E fez um monte de merda, né? Tipo, e outros caras também, né? Nesse sentido, assim, sabe? Então, eu não sei como... Eu não sei pensar sobre isso ainda, sabe? Talvez eu tenha que vivenciar mais e pensar mais sobre essas coisas, mas realmente fica a questão, para mim, pessoalmente, fica essa questão. Será que eu consumir o trabalho dele, eu vou estar apoiando isso, sabe? Ainda? Ou não? Será que... Ou então nem apoiar, né? Só meio, será que eu vou ainda, não contribuir, mas assim, você fica pesando aquilo, né? Aquela coisa, né? Tipo, meio estranho, né? Não, e só para complementar ali antes do Anderson falar, que você comentou que não sabe a resposta e tal, mas, né, a gente não está aqui para dar resposta nenhuma também, né? A gente está aqui só para a gente jogar a conversa e as pessoas estão ouvindo pensar também. Não quer dizer que a gente vai chegar numa conclusão aqui, uma verdade, né? O Marcelo tocou num ponto sensível, que é essa questão do consumir, né? Eu acho que você até pode ter, por exemplo, a Coca-Cola, né? Aqueles boatos que tinham que Coca-Cola tinha o nome Coca porque levava a folha de coca e tal, né? Mas assim, só partindo dessa lógica de pensamento já torcido,
né? Então, cara, tudo bem, a partir do momento que você descobriu que tinha isso na fórmula, então, ó, não usa mais ou nós vamos boicotar, né? Ou o ator mesmo, cara, se você tem esse comportamento, o negócio é o seguinte, nenhum artista quer trabalhar com você. Ou, como acontece hoje em consultórios, por exemplo, ginecológicos, né? O médico tem uma assistente, sempre estão em 2 pessoas na sala, para evitar zona. Se antigamente era normal o cara receber a mulher sozinho, hoje em dia não é, né? Então, e aí vem um outro lado que é isso, é uma produção popular para se mudar um comportamento, né? Outra coisa que o Marcelo pontuou, né, a legislação que protege a mulher, esses dias ainda eu estava discutindo aqui, até quase metade do século passado, a igreja católica, se mulher tinha alma ou não, né? Quando se dizia que a mulher morria, ela ia para o mesmo céu que o cachorrinho. Então você diz, ó, a mulher não tem alma, a mulher quando morre vai para o céu dos cachorrinhos, né? Dos bichinhos ali. Então veja, esse caminhar da humanidade no entendimento do indivíduo, do que são direitos e liberdades, é uma relação muito nova que nós estamos aprendendo ainda. Não que isso permita que as pessoas façam o que bem entendem, mas sim motivo de reflexão para a gente ver o que a gente quer daqui para frente. E outra, às vezes o pessoal debate isso, mas se você assiste filme do cara lá, se você ouve a música do cara que é um pau no cu, você é pau no cu, dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Ok, Jesus andava com Judas e Judas andava com Jesus, e aí como é que fica? Quem quer o pau no cu? Né? Então a gente tem que tomar um cuidado nessas discussões para não relativizar tudo e deixar tudo muito simplista, porque são visões extremamente complexas da natureza humana, né? A gente precisa repensar isso, né? Porque são coisas totalmente diferentes, e às vezes até esse cara, pega aí um Kevin Spacey, né? Que sofreu aí, ele perdeu o contrato dele com House of Cards por causa desse escândalo, né? O que ele vai fazer dali para frente? Como é que ele vai se portar? Para que lado ele vai caminhar como pessoa e como profissional? Aí sim acho que cabe uma discussão sobre o trabalho dele. Agora não adianta eu ver tudo o passado e ficar malhando o cara. Então, eu vejo, às vezes rola até, tem esse lance do Robert Downey Jr., né, por exemplo. Ele é um cara que no passado, né, fez um monte de merda e acabou que meio que teve uma redenção, né? Robert Downey Jr., Mickey Hurt, o próprio Kevin Bacon, né, também, Johnny Depp, esses caras assim, né? Então eu vejo meio que assim, talvez o cara, tipo assim, se ele cometeu o crime mesmo, né, tipo, ele vai ter que meio que acabar meio que pagando por isso socialmente hoje, né, vamos dizer assim. Mas e futuramente pode ser que ele se arrependa realmente, não sei, né? Tipo, eu acho que é essa a ideia, às vezes a gente muda, né? Então eu vejo pelo exemplo do Robert Downey, essa ideia aí, né, do que você estava falando. Mas só para a gente jogar uma outra ideia, a gente está falando sobre autor, né? Mas vocês acham, estou viajando um pouco assim, que um personagem, sabe? Às vezes o personagem pode refletir muito do criador também, mas pode ser que não, pode ser só coisa da cabeça, sei lá, também, né? Aí é relação psicológica. Mas vocês acham que um personagem, assim, pode ter essa influência, assim, no sentido de você ficar repudiando também e aquilo lá influenciar fora dali? Por exemplo, que nem o Constantine, né? Eu estava vendo essa semana sobre o Constantine, o Anderson pode falar com mais propriedade que ele é bem fã, mas o Constantine, o personagem Constantine, ele é macho e tal, eu gosto, acho legal pra caramba, mas ele é, tipo, ferrado, trouxa, né, assim, arrogante pra caramba, né? O próprio Sherlock Holmes, né? Pô, drogado pra caramba, sabe? São personagens, assim, não chegam a ser anti-heróis, mas eles não tem aquela imagem de um herói
tipo, Deus grego, todo certinho, vamos pensar assim. Vocês acham que o personagem, tanto quanto o autor, assim, pode ter uma influência, assim? Pode meio que, não gosto desse cara porque ele é do mal e eu acho que isso é errado, e não dá pra separar isso, sabe? Aquilo ali é ficção, eu acho legal o personagem e isso não vai influenciar na minha vida. E daí cai numa discussão também de jogos violentos causam violência, sabe? Então, sabe, que a gente já falou sobre isso aqui, então, mas o que vocês acham disso, sabe? Bom, eu acho que um personagem muito bom para trabalhar isso hoje em dia é um queridinho da garotada, mas na realidade a gente não pode esquecer do William Moulton, ou vulgo Dr. Marston, que é o criador da Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, não sei se vocês sabem, ela é a mistura da personalidade da esposa e da secretária que ele tinha, porque rolava um triângulo amoroso entre eles. Para quem não sabe, o Dr. Marston também é o criador do polígrafo, o detector de mentiras, né? E o laço da Mulher Maravilha é inspirado nesse detector. Né? Então a Mulher Maravilha, no primórdio dela, ali nos anos 40, ela representava o desejo do poder feminino, do empoderamento da mulher, né? E também as bizarrices sexuais que eles tinham, né? Então é cheio de amarrar os bandidos. Então, se você for ver a Mulher Maravilha, os quadrinhos dos anos 40, é um gibi de bondagem, né? Então tudo roupa muito apertada, aquela coisa dela dominatrix, né? Então tem todo um perfil sexual aí extremamente explorado no próprio quadrinho, tá? E por isso a Mulher Maravilha pagou depois, nos anos seguintes, ela ficou quase 20 anos fora da editora, porque a hora que começou a cair a ficha da turma, né, alguém falou, tem uma coisa meio errada aí. E daí o gibi foi tirado de circulação e só voltou ali nos anos 60 com uma roupagem que é mais o que a gente ouve hoje em dia. Mas o gibi antigo da Mulher Maravilha tinha teor, ele era mais um gibi para adulto do que para criança, tá? Então assim, mas eu acho que, falando nesse aspecto, você tem, óbvio, você vai procurar coisas que você também tem afinidade. Se eu não gosto de ver gibi violento, por que eu vou pegar lá o Wolverine, o próprio Deadpool e outros, né, mais violentos? Se eu não gosto, continue na Turma da Mônica, né? Por que eu vou ler? Eu não vou ler... do mesmo argumento que TV tem botão, você não é obrigado a assistir o que passa ali. Gibi você vai ler o que bate com a tua cabeça, com as tuas ideias, né? Agora, eu nitidamente não acredito, estou com 50 anos, leio o gibi desde os 5, eu não acredito que o gibi faça alguém cometer um crime, se tornar pedófilo, se tornar violento por causa disso. Porque você também tem uma persona interna que às vezes você extravasa aquele desejo pela fantasia do quadrinho. Então, antes que eu saia matando todo mundo, eu prefiro ler o gibi do Wolverine. Deixo que ele mate, né? Então tem isso também que a gente pode considerar. Não sei a opinião dos colegas aí, mas também fica a discussão. Então, eu acho que tem gente também que às vezes não entende muito bem o conceito do personagem, às vezes é uma coisa do tipo assim, igual tem um texto que eu vi uma vez do Alan Moore comentando do Rorschach, né? Tem muita gente que gosta do Rorschach, mas ele é um personagem que é, tipo assim, desprezível, o cara, né? O cara fede, é louco da cabeça, né? Ele falou uma vez que um cara encontrou ele na rua e falou assim, pô, Alan Moore, sou fãzaço do Rorschach, não sei o quê.
ele é o cara, o herói pra mim, não sei o quê. O Alan Moore falou assim, cara, que legal, mas fica longe de mim, nunca mais chega perto de mim, beleza? Não quero que você converse com você não, beleza? Fica lá no teu canto. Igual a galera também hoje em dia usa muito a máscara do V de Vingança, né? Que é um símbolo de anarquia e coisas do tipo, né? Então esse é, por exemplo, um personagem que extrapolou um monte de coisa, né? Foi criada lá na década de 80 e tal, depois do filme ganhou um vulto e tal, né? Mas é um personagem que está inativo até hoje como um sinal de manifestação, né? Mas em relação a influenciar, cara, eu acho difícil também. Não sei se, como o Anderson falou, é uma coisa que talvez você não vá muito... o que o personagem representa ali não te agrada de alguma forma, né? É só não comprar mais, não ler mais, né? Não assistir mais, se for um filme, no caso, ou um diretor mesmo, né? Igual você falou do 120 dias em Sodoma, eu assisti esse filme também e assisti a primeira e última vez só. Nunca mais assisto aquele negócio, não. Mas é isso aí, né? Que nem, não gostei, eu vou ficar aí agora reclamando dele, ou, né? Não assisto mais, pronto, acabou, né? Tá lá, tem quem goste, tem quem não goste. O Anderson, acho que o Anderson até curte ter o livro do cara lá, né? Não sei se tem o livro, mas conhece mais sobre a história. Sim, Marquês de Sade, né? Ele era filósofo, 120 dias de Sodoma, né? E ele era uma das mentes mais perigosas do mundo. Inclusive, depois a gente tem a ideia de fazer uma discussão, aí eu e o Rayano, um episódio à parte, sobre quadrinhos fora do circuito de heróis, né? E um deles é justamente uma das histórias do Marquês de Sade, que o Rayan estava comigo quando a gente pegou lá em Curitiba, num sebo, que era uma das revistas que ilustra um dos contos mais sexualmente bizarros do Marquês de Sade em quadrinhos. E foi publicado no Brasil em plena ditadura. O que já mostra a questão da hipocrisia. Toda aquela lei moral, toda aquela perseguição de artistas publicando gibi de putaria, né? Então, hello, né? Que moral é essa, né? Que moral volátil é essa? E só para entrar, eu acho que a gente tá meio que chegando numa reta final, talvez, né? Numa questão de por exemplo, a gente tava falando da obra maior que o artista e tal, né, nesse sentido. E tem também personagens ou histórias, né, que são maiores. Nem, por exemplo, sei lá, você pega um caso, voltando pro quadrinho, por exemplo, o Superman mesmo, né? Cara, independente de quem escreva ele sempre vai ser maior que o autor, né? Porque os autores vão morrer, tá passando e ele vai estar por aí ainda, né? Então tem obras que são atemporais, né? E ainda mais que não são autorais, no caso, né? Os caras vão estar reimaginando ou interpretando um personagem já existente, né? E tem também obras que são autorais, igual, por exemplo, sei lá, O Senhor dos Anéis, né? Do cara, né? Eu acredito que muito mais gente conheça O Senhor dos Anéis do que conheça o próprio Tolkien, né? Por mais que apareça o nome dele nos créditos ou na introdução do filme, muita gente nem vai ligar o nome, nem vai saber que veio de um livro, talvez, ou coisa do tipo, né? Então, eu concordo com isso, só que também ao mesmo tempo eu fico pensando assim, né? Daí já é um assunto mais de popularização, né? Vamos dizer assim. Mas, por exemplo, se você tem obras que são maiores que seus autores, que são atemporais, obviamente, mas tem artistas, sei lá, que são tão grandes quanto, né? Por exemplo, todo mundo hoje em dia já ouviu falar do Michael Jackson, do Walt Disney, né, de muita gente, né, assim. E tipo assim, não tem como separar o Michael Jackson da música dele, né? E ao mesmo tempo ele se envolveu com um monte de escândalo, um monte de coisa assim, né? Que daí você tem um grupo que defende, um grupo que, né, e tal assim. Mas como a gente estava falando desde o início, né? Não é um assunto que é tão simples, né? Não é tão fácil a gente separar, né, a obra do autor assim, tipo assim, beleza, a gente vai sempre ter o lance lá de você curtir, não, curta isso aqui, eu acho legal e tal, mas
se alguém chegar e falar, pô, mas esse cara aí não sei o quê, deixa eu falar, não, tudo bem. Mas provavelmente você vai ficar pensando, né? Porra, mas esse cara fez tal coisa, né? Tipo, dá né, uma coisa assim, né? Pode ser, não sei. Mas às vezes isso pode influenciar, às vezes não, né? Então, deixa eu até fazer um comentário rapidinho disso aí que você falou do Michael Jackson, porque tem uma sériezinha, acho que é Alta Fidelidade, se não me engano, que é com a filha do... Meu Deus do céu. Peraí. Deixa eu achar o nome dela rapidinho aqui. Do Lenny Kravitz. É a filha do Lenny Kravitz. E ela tem uma loja de discos. E daí entra uma mulher na loja de discos, pega um disco do Michael Jackson e diz, ó, quero embrulhar isso aqui para presente. E daí o pessoal que trabalha com ela olha um para a cara do outro, olha para mim e diz assim, mas você vai comprar um disco desse cara? Mas por que, né? O meu amigo gosta. Falei, cara, ele era pedófilo, ele era um nojento, não sei o que, você vai levar? Falei, não, eu vou. Aí a mulher, a filha do Kravitz, né, cara, menos, né? Vamos diminuir aí os humores, né? E a mulher só responde assim, cara, eu só vim comprar um disco, paga o disco e vai embora com o disco. Então só para ficar, que pontua exatamente essa situação aí. E é interessante que a gente é diferente, né? Você pensar que eu acho que é mais difícil, igual você falou o caso do Kevin Spacey e também, por exemplo, o Michael Jackson, por exemplo, né? Porque são figuras que você tá vendo a pessoa, né? Então às vezes você sabe, tipo assim, igual você falou do Kevin Spacey, pô, você tá vendo o rosto do cara, você tá vendo a pessoa ali e você sabe que o cara cometeu um crime, né? Então você fica com aquela sensação um pouco meio tipo, putz, cara, que foda, né? Ou um ator, né? Kevin Spacey é ator, né? No caso. Mas, por exemplo, assim, é diferente de um autor de livro, né? Ou um escritor de quadrinho, desenhista de quadrinho, que você não está vendo a pessoa, né? Você só está vendo o nome, então o impacto é menor. Quando você está vendo a pessoa ali, o rosto dela, você fica um pouquinho assim, talvez mais apto a ficar na defensiva, assim, né? É verdade, quando você vê, e também uma outra coisa, cara, quando é algo que você vivencia, né, quando é mais atual, né, porque Steven Spielberg, Kevin Spacey, toda essa galera a gente vê, né, tá vendo, né. Agora, se você pegar uma obra que é lá do século passado, que você, né, tipo, também você não, às vezes você não tá nem aí, né, que nem o Sade, né, que você falou lá, que é bem distante, às vezes você nem relaciona, né? Às vezes, né? Mas eu acho que tem isso daí também, né? Quando você vê, parece que você pensa mais, né? Você fica falando, caralho, né? Essa pessoa aí, né? Mas é meio que isso aí. Tem muita gente, você falou do cara do Pantera, né? Tem bastante gente falando agora também do cara do Raimundos. Cara, eu nem sei o nome dele. Toca guitarra, não gosto muito de Raimundo, então não frago. Mas ele deu um comentário polêmico lá também, falando assim, tipo, foi idiota da parte dele também, né? Ele falou, agora... Cara, eu não lembro direito o que é, não vou falar porque senão eu vou estar falando merda, mas ele fez um comentário assim, a galera caiu no pelo, falando assim, pô, Raimundos acabou, já tinha acabado quando o Rodolfo saiu, né? A galera fala, e agora, tipo, acabou de enterrar o negócio, por causa do comentário do cara, né? Mas é que nem isso aí que você estava comentando, né? Às vezes tipo, pô, não vai mudar, às vezes, tipo, Mulher de Fases, né? Sei lá, as músicas mais famosas do cara, né? Dá pra curtir, talvez, de boa, será que não dá, né? Mas eu tô, na verdade, esperando o Anderson falar do Crowley aí, mano. Até agora não saiu nada. Crowley é um cara polêmico pra caramba, nossa. Então, não, é que aí que tá. Mas é que também ele é um personagem que todo mundo critica muito e fala mil coisas a respeito dele. Inclusive eu publiquei esses dias um vídeo sobre a abadia de Telemann, que era um experimento que ele fez social lá na Itália, e que ele acabou sendo expulso pelo próprio Mussolini, né? Pessoalmente ali. E lá rolou umas paradas meio interessantes, assim. Porém, ao mesmo tempo, vale a pena a gente citar
que ele era um homem da época. Então, naquele período ali, você tem Nietzsche, você tem Freud, você tem o Jung, você tem o Einstein, né? Então foi o período que as pessoas subiram. O Poe é anterior, né? O Poe ele morre em 1840, 100 anos antes, né? Então eles eram pessoas da época que foi o homem descobrindo o Polo Norte, que aí você vai ter ali aquela história do... como que é o nome lá? Do Terror, né? Daquele navio lá do Terror. Você tem o próprio Crowley subindo lá, o K2, que era uma das montanhas mais altas depois do Everest, sem equipamento. Então eram caras que estavam testando limites ali, né? O Nietzsche era intragável. Quando o Nietzsche chegava, estourava a roda. Então ele chegava, estava todo mundo conversando, entrava o Nietzsche, putz, acabou o troço, vambora. Né? O Freud, né, viciado com cocaína durante muitos anos. Você vê o Jung, quando ele foi enterrado com 2 famílias, né? Aquele tia com a esposa e aquele tia com a secretária. O Einstein, que botou a primeira mulher no hospício, não reconheceu o filho dele. Só que todos são pessoas que você tem a imagem da candura, que eram, né? Ai, o Jung, que bonitinho, né? A terapia junguiana. Ai, o Freud, nossa, que pesquisador. Einstein, o homem mais... Esses caras eram intragáveis e eram todos da mesma época do Crowley. E aí cai justamente na ideia da hipocrisia, que é muito mais fácil você marcar alguém para desviar a atenção de você. Então vamos criticar o Crowley, vamos malhar o Crowley e fazer essa história assim, né? O Marcelo comenta que tem aí um filme do Freud, do Jung, sim, né? Então, se você procurar bem, nenhum desses caras era normal. Até porque o espírito deles não era ser normal. E mesmo o Miles, que você citou, né? O Miles Davis, o Coltrane, né? Que também pegou pesado na droga ali. Essa turma toda do blues, né? Muito virado. O Método Perigoso, o filme aí do Jung e do Freud, né? Eram caras que viveram no limite. Então o Miles, a música dele era o limite. Então imagine o cara lidar todo dia com aquele som na cabeça, tinha que chapar mesmo. O próprio Coltrane, né? Eu quero fazer um especial com o Marcelo pra gente discutir aí as loucuras do Coltrane, mas também um cara desse não é muito certo da cabeça. Então, será que a genialidade dele também não empurrou isso um pouco adiante? E não foi um pouco disso que levou a obra dele além? Ele falou, ele chutou o pau da barraca e falou, cara, esqueçam o mundo dos normais, agora vamos para frente, né? Sei lá, é um pensamento louco aí. Então, eu acho que... Cara, eu acho que é isso aí, né? O assunto acho que falou legal, né? Então, né, você quer deixar uma palavra final aí para os nossos patrocinadores? Então, esse episódio aí, como dá pra ver, dá pano pra manga, né, cara? Talvez, dependendo aí do pessoal, se tiver galera comentar lá no nosso Insta, trocar ideia, conversar, tiver talvez, a gente pode fazer uma parte 2 com a participação especial de alguém mais, né? A gente trocar ideia, ou talvez focar em algum nicho específico também, né? Pode ser de falar de autores polêmicos, por exemplo, no cinema, os músicos, né? Ou até nos quadrinhos, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Acho que daria um tema legal também, né? O que vocês acham? Podemos sim, podemos fazer. Bora fazer isso aqui aí. O cara chega a dar o pano. Então, acho que podemos até ir encerrando, né? O Marcelo, você não quer fazer a despedida? Vou. Eu queria agradecer aí o convite, de sempre, e a galera. Não, gente,
hoje a gente bateu um papo um pouco mais rápido, né? Mas é um assunto que o Ryan está jogando aí em off, como ele falou, há um tempão, e é um assunto muito legal, meu. Tipo, acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso daí. Acho que dava para fazer talvez um episódio 2 com gente de outras áreas também, para a gente trocar ideia a respeito, né? Que a gente está lembrando para o ouvinte aí que a gente dá a nossa opinião, né, sobre alguma coisa e joga na roda para discutir, né? Como eu falei no começo, eu não tenho uma opinião formada muito sobre isso daí, nem quero ter, talvez, isso assim, porque ou quero, ou ainda não sei ainda, né? Mas, enfim, não é esse sentido que a gente queria colocar de ter que chegar numa conclusão, né, do assunto. Mas é um assunto legal e é um assunto bem difícil, né? Não é tão simples falar sobre isso. Talvez a gente fique aí refletindo um pouco também sobre isso, provavelmente. Quando você for consumir alguma coisa artística, né? Provavelmente isso vai ficar meio que refletido no pensamento, né? Que eu acho que é essa a nossa ideia aí também com a galera. Tá, mas eu queria mandar um abraço aí, um abração pro Adolfo. Deve ter algum Adolfo ouvindo a gente aí. Valeu, Adolfo. Se estiver ouvindo aí, Adolfo, esse podcast é especial aí para você, né? Lembrando que é o Adolfo, não tem nada a ver com Adolf. Beleza? E é isso aí. Você falar alguma coisa aí mais, gente? Já é. Isso aí, pessoal. Obrigado aí, os ouvintes de sempre. Agradecendo a audiência espetacular que o No Bico do Corvo tem. Mais de 3 milhões de assinantes. É isso aí. Isso aí, galera. Valeu e até o próximo episódio, hein? Valeu, até mais. Tamo junto. E na realidade eu não vou mandar abraço pra ninguém, eu quero mais que o pessoal se exploda. E acho que ser simpático não compensa, porque tem muita gente odienta no mundo. Pronto, que se dane. Deixa eu só dar um recado final. A gente tem nosso perfil lá no Instagram, né, no Bico do Corvo, que a gente sempre está postando coisas lá. Em breve vai rolar uma live, nós 3 aqui da galera lá, a gente discutir com os ouvintes, né, trocar ideia, falar sobre assuntos que a gente pode estar fazendo. Vocês não sabiam disso, mas agora vocês estão sabendo, né? Mas eu queria pedir, você que está escutando, segue a gente lá. Lá tem bastante informação, tem sobre os episódios anteriores, tem o contato da galera que a gente trocou ideia também, tem o nosso contato. E a gente sempre está colocando coisas lá nos stories, outras coisas assim. Quem quiser comentar, quiser dar ideia de assuntos que a gente está discutindo também, seria muito legal essa interação. E em breve aí a gente se vê ao vivo, quem sabe, lá no Instagram, do Bico do Corvo Podcast. É isso aí. Um abraço, um beijo e boa noite. Boa tarde ou bom dia. Valeu.